Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bom da Vida. E hoje esse episódio traz uma pessoa muito especial e muito conhecida já aqui nas telinhas do Bom da Vida. Ela que, na entrevista passada, sai de van para a convidada especial Vanice Marques, a minha co-host, maravilhosa. Vanice, seja bem-vinda aqui como entrevistada do Bom da Vida, Vanice. Obrigada, Thaís. É uma honra estar aqui sentada do lado de cá, porque sempre a gente fica nesse dispositivo de fazer as entrevistas, né, de receber as convidadas aqui no Bom da Vida. E hoje eu estou aqui para ser presenteada e experimentar um pouquinho disso. Sim, agora a sua colaboração é direta, né? Comigo aqui como co-host, é uma colaboração indireta, mais ou menos ali, né? Complementar, vamos dizer assim. Hoje nós vamos poder explorar tudo que você tem para entregar aqui para nós. Thaís, e falar um pouquinho de como que é essa vida, né? Às vezes a gente fala assim, vida louca, vida... Mas trabalhar um pouquinho da presença, do que realmente a gente veio para ser, né? Ser um ser humano. Os desafios, né? As dores e as delícias, né? De algumas decisões. A gente estava dizendo há pouco, né? Sobre a liberdade, o quanto custa isso para uma mulher hoje. Uma mulher de 55 anos, bem posicionada, que já transitou aí por vários setores, já fez, né, passou por diversas, a gente estava falando de transição de carreira e de solteirice convicta. Você até falou se é o nome de alguém, não, você não tem dúvidas de que ser solteira hoje para você não é um peso, é uma liberdade. Olha, na verdade, esse tema era para ser lá no final da entrevista, né? A Thaís já me colocou no início. Mas é porque, às vezes, a gente não fala sobre isso, né? A gente fala sobre os temas que a gente traz aqui no Bom da Vida, é sobre família, né? Sobre relacionamentos. E estar solteira hoje, a gente nasce solteira, claro, estar solteira hoje não quer dizer que você não tem um relacionamento, mas é uma decisão de vida no sentido de você também explorar e priorizar outros ambientes que te traz felicidade da mesma forma, que te traz uma plenitude, que isso completa. As pessoas separam muito, sabe, Thaís? De que o homem é muito trabalhador, a mulher ela precisa ter... Cada um tem o seu dom. E por que não a mulher? Eu, por exemplo, que tenho uma velocidade de vida muito rápida, eu quero entregar produtos, entregar resultado a todo momento. Que erro há nisso? Se isso realmente consegue me satisfazer na vida, exato, né? Não existe erros e acertos, né? Sim. Existem propósitos e o que você decidiu e segue bem e muito bem com isso, né? Nós que te acompanhamos aqui sabemos o quão resolvida você é com isso. E é isso, não é um peso. É você perceber que, olha, eu sou solteira, 55 anos, nunca casei, mas eu tenho os meus relacionamentos, eu me divirto com as minhas amigas, tenho minha família que eu amo, é a minha maior paixão. Então, assim, é um estilo de vida, cada um tem o seu estilo de vida, cada um escolhe a forma de que você queira priorizar esses momentos, né? E que isso realmente te traga essa felicidade. Maravilhoso. Né? É uma sábia decisão, sem julgamentos, né? Porque hoje a gente vive também algumas críticas você deve usar, Sim. Deve ouvir muito, né? As titias. É porque assim, vai ficar pra titia. Não é só as titias. Isso já teve muito, né? Eu, por exemplo, falo assim, eu sou tia-avó. Qual o problema nisso? São escolhas. Os meus sobrinhos escolhem. Então, assim, às vezes esse julgamento... tem pessoas que às vezes nem entendem isso como julgamento mesmo. É uma certa cultura de achar que você se encaixa na caixinha e no modelo de vida da outra pessoa. Cada um tem o seu modelo. Né? O que é para um, às vezes, não é para o outro. Nem sempre é, né? Há pouco também, com a doutora Bruna Maravilhosa, nos disse, cada um tem que ser olhado individualmente, não só no seu corpo, no seu metabolismo, no seu biotipo, mas em personalidade, em escolhas. Muito bem, então eu quero falar um pouquinho do que é Vanice aqui. Vanice é filha de produtores rurais há 50 anos em Mato Grosso, carrega em sua trajetória a força do campo e olhar visionário para o futuro.
aos 55 anos, solteira, olha, tá aqui na ficha, gente, e apaixonada por sua família, o que considera maior tesouro de sua vida. Vanice é referência em turismo rural e experiência com sua trajetória marcada por empreendedorismo, liderança e sensibilidade. Apaixonada por aprender, dedica-se à filosofia, maravilhoso, à prática de yoga, conhecemos bem, e às conexões humanas que constroem pontes e abrem caminhos. Muito bom, dona Vanice. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Gente, fica até meio emocionada de falar um pouco, assim, desse perfil, né? Você está falando aí Nem você em se relação via. a esses perfis. Eu pedi até a gente com a Júlia, né? Como que você me vê? E ela descreveu isso. Então, Exato. não é simplesmente como a gente só se sente, é como as pessoas nos veem, né? De que forma que o nosso perfil, o nosso modelo possa inspirar outras pessoas, né? E sem dúvida inspira. Então vamos terminar aqui, já que está tão linda essa biografia aqui, emotiva e apaixonada, né? Suas viagens são blazour, é assim que fala? Bleasury. Sorry, me corrija. Peraí, Bleasury, unindo trabalho com prazer. Olha que fantástico, né? Como não inspirar outras mulheres? Descobrindo novas culturas, natureza e boa gastronomia. Tudo o que há de bom na vida. Autora e organizadora de Elas e o Agro, participante do TEDx Cuiabá, Vanice é uma mulher que transforma territórios, negócios e vidas. Hoje, ela vem compartilhar conosco sua visão estratégica, sua história e sua paixão por criar projetos que libertam e fortalecem mulheres em busca de autonomia. É isso, maravilhoso. Não só autonomia financeira, podemos dizer assim, né? Autonomia em diversas áreas, principalmente emocional, eu penso. Você com esse seu desapego aí, nos inspira esse tipo de autonomia. Eu acho assim, nós mulheres, 40 mais, né? A gente traz um pouquinho do bom da vida aqui, que é fazer essa transição e essa transformação. A partir de 40 anos e 50 anos, a gente vai fazendo toda essa transformação. Eu gostei muito do que você sempre fala, né? Que as mulheres, depois dos 40 mais, elas se tornam sábias. Por quê? Porque a gente começa a filtrar o que não funciona pra gente, o que funciona. E a gente vai fazendo essa mudança praticamente diariamente, praticamente diária. E uma das coisas assim que me mudou muito na ordem de pensar e na leveza é a filosofia. A filosofia me trouxe a condição de pensar assim, eu nasci para ser o quê? Eu nasci para ser humano. Se eu nasci para ser humano, o que eu vou fazer de melhor? Eu vou, a cada dia, ser humano melhor. Exato. Então, eu preciso ser um ser humano melhor para mim e para os outros. Então, é essencialmente você criar essa clareza na sua vida. O que você quer para você? Para que aquela sua vida seja... Nossa, Vanice, qual que é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida muda a todo segundo. A toda hora eu corrijo esse meu caminho, essa minha jornada, diante das convicções que eu tenho, daquilo que eu quero alcançar, daquilo que eu almejo. E é incrível que é isso que você fala, assim, é perceptível quanto que as mulheres chegam para mim e falam, nossa, Vanice, elas fazem assim alguns elogios e falam algumas coisas que nem eu percebo. Eu falo, nossa, mas eu não sou isso, eu nem pensei que eu pudesse estar inspirando ou impactando alguma mulher em relação a isso, né? Apenas sendo o que você é e o que você nasceu para fazer. Para ser, A gente tem a filósofa Lucilena Galvão, maravilhosa, que ela fala assim, uma planta, ela nasceu para ser planta. Uma árvore, ela nasce, ela cresce, ela dá frutos e depois morre. Nós nascemos para ser humanos. Então, tudo que eu tento todo dia corrigir para eu ficar um pouco mais próximo dessa entrega que eu quero fazer para mim no dia a dia. Exato. E ela também tem uma fala que eu acho interessantíssima, que todos nós nascemos para deixar o nosso recado. Ela até faz aquela analogia ao conto de Nikéas, né? Que ele precisava, até deu início à maratona e tudo mais, mas que ele tinha uma coisa muito importante a ser dita. E eu acho que é exatamente isso. Cada um traz em si uma mensagem que, através do propósito, talvez não seja uma mensagem falada, mas uma mensagem inspirada por ser
quem você nasceu para ser. Né? E às vezes isso fica tão implícito nós, assim, como pessoa, como profissional, né, como membro de família, como amiga. Às vezes isso fica tão intrínseco, a gente não percebe, mas as outras pessoas percebem. Por quê? Porque isso faz parte do seu comportamento, do dia a dia. Eu falo assim, muitas pessoas às vezes falam, Vani, se você às vezes não faz alguma coisa na rede social, você não cria conteúdo. Porque para mim eu tenho que ter a minha verdade. Exato. E depois, assim, dessa construção e desse estudo de filosofia, eu percebi que eu preciso estar na minha verdade. E a todo momento que eu estou na minha verdade, eu acho que eu consigo transbordar isso para outras pessoas. E fazer disso uma base sólida, para que a gente não se perca, né? Em meio a tantas distrações de hoje, que são muitas distrações, muitas tentações, mas acredito que a filosofia nos traga exatamente esses pilares das virtudes, né? E de buscarmos realmente dentro da nossa essência, o nosso ser, para que não nos... E ser genuíno, porque assim, é reconhecido porque é verdadeiro, porque não é fake. Porque hoje na internet o que mais a gente vê são personas. E assim, você cria uma prática diária, às vezes a gente cria rituais diários. Nossa, eu preciso orar, rezar, eu preciso fazer uma parte de filosofia, eu preciso ler um livro, eu preciso comer, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de outra pessoa. Exato. Aí você começa a criar um ritual que você fica escravo de algo que não é seu. Né? E chega a ser mecânico, porque você tem que se enquadrar. E assim, e você começa a entregar algumas coisas, alguns resultados, que aquilo não te deixa feliz. Eu, por exemplo, assim, eu tenho às vezes durante um dia, hoje eu acordei 5h30 da manhã, né? Fui no salão, fui fazer o cabelo, fui fazer a maquiagem para estar linda, maravilhosa para todos vocês aqui. Muito bem. Mais linda. Plena e feliz. Mas tem dia que às vezes à tarde eu falo assim, não, eu vou lá para minha irmã, eu vou conversar com ela. Você dá esse luxo. Tudo bem. Por quê? Porque isso faz parte da minha verdade e do que eu escolho para construir. Claro, gente, não vamos disfarçar aqui, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro, sabe? Mas ter compromisso. Tem o compromisso em si, mas a gente precisa fazer com que isso tudo seja muito leve, né? Precisa ser leve e que você realmente faça com que o amanhã, tudo que aconteça no amanhã, hoje seja pensado de forma muito presencial e sem criar essa expectativa futura, né? E eu acredito, Vanice, interessante você trazer isso, para que algumas frases que fazem sentido, né? Que a gente também é vulnerável. Exato. E que é importante que a gente olhe para a nossa vulnerabilidade e fale, tá tudo bem, hoje eu te acolho. Mas lá atrás, antes de termos toda essa consciência, diante de tantas cobranças e dessa lista enorme, interminável, que a gente sabe que ela existe, né? Ainda que não tão declarada, silenciosamente, mas a gente se cobra dessas perfeições, chegar a um ponto e falar, tudo bem, hoje eu não estou afim de fazer, eu não sou essa mulher tão perfeita, tão forte, tão... Né? Hoje eu só quero sentar e tomar um café ou chorar no colo da minha irmã. Eu já estou afim de só chorar. Sentar aqui e chorar. E isso tudo, assim, é um equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. Então, da mesma forma, se você não vai ter aquela positividade, aquela força, se em algum momento você não esteve fraca, né? Exato. Eu digo assim, essas cobranças e esses julgamentos, esse formato de vida que cada um queira que você se encaixe no formato de vida deles, isso... ao longo do tempo, foi mudando muito e mudou, gente, eu acho que só nomenclatura. Eu falo assim, as nomenclaturas é muito, eu percebo isso muito no segmento que eu trabalho, que hoje é do agroturismo, que, por exemplo, quando eu era pequena, a gente tinha fazenda lá em Rondonópolis, e aí eu não falava nem que meu pai era fazendeiro, porque isso ostentava. Nossa, não vou falar como se aquilo fosse um bloqueio. Então, eu falava assim, mas o que seu pai faz? Meu pai tem fazenda. Era como se eu criasse uma distância maior disso. Depois disso, veio fazenda, aí veio o produtor rural. Então, foi criando nomenclaturas.
E a cada vez que você cria essas nomenclaturas e a gente traz isso para a mulher em si, nossa, a mulher agora é força, a mulher agora precisa ter liberdade, a mulher. Cada momento nós temos uma modinha. Exato. E aí a gente precisa se encaixar nessas modinhas o tempo todo, né? E às vezes, assim, eu falo, tem uns momentos que parece que você se prende tanto, se firma tanto que aquilo é necessário na sua vida, você tem que fazer aquilo. Eu não gosto nem de usar o verbo ter, eu gosto de precisar. Aquilo assumir eu preciso. de fato então, aquele pronto, papel, né? Então, quando a gente vê isso de você não precisar, parece que você está sendo irresponsável com você e com os outros, né? E quando a gente tem uma família, piora um pouquinho. Quando a gente é mãe, é que você ainda não experimentou dessas dores. Aí a gente se sente mais culpado, um pouquinho mais frustrado, e a gente vai acumulando. Mas depois a gente vai sabendo separar e colocar cada coisinha no seu lugar, nessa no seu história que eu tenho minhas quadradinho. irmãs, meus irmãos que são pais, mães, também cada um tem o seu modelo e que busca, e vocês conseguem extrair uma força que isso você consegue ir administrando ao longo do tempo, Sem né? dúvida. A coisa de família. Eu, por exemplo, eu não criei uma família própria, mas eu tenho a minha família que, tipo, minha mãe, meus irmãos, que eu cuido da mesma forma, a minha preocupação e a minha responsabilidade. Então, todas as pessoas, assim, não buscar modelinhos ou formatos de outras pessoas. Quanto mais você... E, gente, sabe uma coisa que eu adoro fazer? Eu escrevo. Eu escrevo o que eu sou. Não o que eu sou, que eu quero ser, aquela coisa de propósito de vida. Não, o que eu sou efetivamente. E eu faço um quadradinho básico, sabe? É positivo e negativo. Sim. Então, porque aí eu vou criando clareza. E é perceptível que de um momento para o outro, desse mês para o próximo mês, é diferente. No outro mês, eu vou ver que, nossa, aquela coisa que eu coloquei negativa não faz mais sentido para mim. E pronto, eu deixo ir. E aí eu vou criando essa clareza e eu vou ficando mais leve em relação a isso. Né? É sinal que estamos progredindo, evoluindo, né? Estamos e aí, assim, no caminho. E no trabalho também, o pessoal fala que eu sou workaholic, que eu trabalho demais. Eu acho que o meu compromisso não é só a responsabilidade, mas o compromisso principalmente quando eu envolvo outras pessoas, é a relação e o grau de confiança que eu tenho dessas outras pessoas. Você estava falando aí do livro Elas e o Agro. Então, hoje nós temos já 3 edições lançadas com 53 mulheres. Então, são mulheres de 12 estados brasileiros. Nós estamos aí com a 4ª edição em operação. 12 estados, tem uma de um país de fora, né? Vale uma trazer que é boliviana também. Ou seja, eu tenho um compromisso da relação de confiança que essas mulheres trouxeram essa história. Elas me confiaram a história delas. Elas me confiaram essa jornada de escrever a história, de disponibilizar essa história para a sociedade. Então, não é eu falar assim, eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito. Não é aquele meu compromisso. Só que detalhe, isso me devolve muita, muita satisfação pessoal. Então, o fazer o que ama, né? E se alimentar disso, dessa energia. E é um ganho de vida a todo momento, né? Exato. E assim, não só em relação ao livro, mas aos resultados que eu trago também, principalmente na parte profissional, eu percebo que aí as pessoas falam, mas você só trabalha com mulheres. Não, o meu mundo praticamente é um mundo um pouco mais masculino. Quando eu falo da consultoria, agriturismo, eu tenho um mundo muito mais masculino, muito mais não masculino em si, né? Mas muito mais homens trabalhando com a hotelaria, são muito mais homens. Mas eu me sinto confortável nesse ambiente também, porque eu não coloco essa barreira, porque eu não vivo essa barreira no dia a dia. Por quê? Porque, nossa, mas você precisa trabalhar e entregar muito mais porque você está num ambiente masculino. Não, eu não vejo isso. Você não sente essa cobrança. Eu entrego o que efetivamente é meu mesmo, né? E aí, na maioria das vezes eu percebo assim que eu olho e falo assim, nossa, nem eu acredito que as pessoas ficam satisfeitas ou falam, nossa, eu estou entregando mais do que aquilo efetivamente que eu me disponibilizei a entregar, né? É que nós temos essa tendência, né?
de ter uma crença, não sei se é limitante, ou de não ter esse olhar conosco, de saber a potência que é. Então a gente sempre precisa da lente do outro, né? Como você disse agora a do lente texto, do outro, exato, Thaís. né? E que, sei. E assim, o legal é que isso não te limitou, né? E que você também não se colocou nessa situação de que eu sou mulher no ambiente mais masculino e eu me sinto na obrigação de entregar mais para ter que me autoafirmar, para ter que me sustentar de aqui. autoafirmação e às vezes você assim meio que segregar alguns perfis na sua vida. Por Boa exemplo, essa fala. eu fiquei 8 anos trabalhando no governo. Então, no governo você tem toda uma prestação de contas a fazer, você tem um perfil, porque você está fazendo uma representação efetiva, sabe? É mais da burocrático sociedade, e a gente entende que precisa ser, né? E aí, só que detalhe, eu sempre fui, vou colocar aqui para as lentes, eu sempre fui micareteira. Eu sempre gostei muito de micareta, sempre gostei do axé em si. Né? Micareteira, agora que caiu minha ficha aqui, entendi. Eu gosto muito. De micareta, gente, é carnaval. De carnaval. E o que isso me trouxe? 2 perfis completamente diferentes. Nossa, verdade. Quem me conhecia em carnaval... Você era secretária? Hã? Você era secretária? Eu fui secretária adjunta, fui secretária, mas mesmo assim, depois disso até hoje, né? Eu sou consultora de agroturismo. As pessoas olham e falam assim, Vanice, eu não consigo te ver dentro de um bloco. Atrás do Bel, chiclete. Atrás do Bel. Chiclete com banana. E as pessoas que me conhecem nessa diversão, eles viram e falam assim, não, Vanice, imagina que você entra num terninho ali e você faz uma palestra para um grupo empresarial, alguma coisa assim. Então, isso assim, eu consigo conviver com essas 2 faces de forma muito tranquila. E é maravilhoso, talvez te coloque essa sua dualidade, te coloque numa situação de mais acessibilidade, né? E é uma aceitação. Te quebra um pouco essa seriedade. E é uma aceitação, Thaís. Por quê? Porque se eu estou nesse papel, eu realmente... Eu cumpro nesse papel. Se eu estou nesse papel, se eu estou na micareta, maravilhosa. Assim, estar presente de corpo e alma, exato, né? Naquilo que faz. Assim, e para as mulheres em si, nossa, mas eu tenho vários papéis, isso me pesa. Ai, gente, a palavra para mim é leveza, sabe? É fácil? Não, gente. Eu sou filha de italiano, de descendente italiano e de descendente português. Então, sempre aquela cobrança, aquela dureza na vida, o formato de postura sempre... Mas eu tento buscar. Às vezes eu sou muito veloz, às vezes eu sou muito durona e as pessoas me corrigem nisso. Eu falo, Vanice, para aí. Então, a respiração de 4 pontos ali... para você segurar e falar assim, deixa eu levar um pouquinho disso e pelo menos assim, ser mais, ter uma satisfação maior com o ser humano que você é, né? Sim, você tem uma irmã gêmea. Tenho. Mais uma irmã, mais 2, né? Nós somos 5 irmãos. Uhum. Desses 5, você que trouxe mais essa personalidade, vamos dizer assim, de quebrar um pouco essa criação, de sair um pouco dessa seriedade, dessa formalidade? Assim, todos os meus... Na verdade, essa coisa assim de ser... Eu digo... As pessoas todas querem o quê na vida? Eu quero me divertir, eu quero ser feliz. Aí a gente faz o caminho contrário. Uhum. Aí a pessoa vai lá ter uma vida pesada, vai trabalhar com uma coisa que não gosta, cria uma família que aquilo não era um sonho, alguma coisa, algum contexto. Aí vai chegando nos 40 anos, a mulher vai percebendo, às vezes separa, às vezes faz transição de carreira para buscar o quê? Para buscar aquele momento de felicidade, de diversão, de leveza. Gente, vamos trazer isso para mais próximo. Vamos deixar. A felicidade não é um destino. Exato. Que muitas pessoas falaram, eu quero ser feliz, mas para ser feliz eu tenho que cumprir essa listinha. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que construir uma família. Exato. Né? E nem sempre a felicidade é igual para todos, né? Você tem que cumprir toda essa... E a felicidade, assim, isso serve para mim, não quer dizer que vai servir para todos que estão mas eu pude entender, né? Você quebrou padrões, vamos dizer assim, e paradigmas. Eu acho que eu quebrei o meu padrão. Né? Da família, por exemplo, de uma família tradicional, uma família um pouco mais rígida. O que seu pai queria? Que você desse continuidade aos negócios da família, que casasse e tivesse filhos. Meu pai sempre gostou que as mulheres fossem mais independentes, né? Que legal. Estou aqui,
atendi seu propósito, papai. Amém. Mas além disso, isso também me trouxe felicidade. Eu consegui enxergar que esse modelo de vida que eu construí até agora me trouxe felicidade. Da mesma forma que a minha irmã gêmea casou, teve filhos, também construiu o propósito e o formato de felicidade dela, Exato. né? Eu penso assim que são coisas que a gente constrói e fala assim, ok, como você disse, tá tudo bem, cheguei aqui, é isso mesmo, é isso. Corrige essa sua rota a todo instante. Não fique para entregar o que você quer entregar, para conquistar o que você quer conquistar lá na frente. Porque né? às vezes pode ser tarde demais. Pode ser Ou tarde. nem chegar, né? E passar uma vida frustrada. E você vive uma vida que não é a sua, né? Mas como ter essa consciência? Porque nem todos se abrem para isso, né? Às vezes a nossa mente mente. Nossa mente e ela conta mente. muitas historinhas porque nem todo mundo tem a coragem de ousar e sair da zona de conforto. Porque a felicidade também está nisso. Né? É bem isso que você está falando, a mente mente, mas o coração sente. Ai, lindo. Então, é isso. Quando sentir no coração, tem alguma coisa errada. Coração, se não tá legal. Quando aquilo te agonia, gente, eu tenho algumas agonias na vida e outra agonia da menopausa, né? Não tem jeito. A minha melhor amiga está aqui o tempo todo. Eu estou na menopausa, então ela é minha melhor amiga. Mas isso, a cada momento que uma pessoa, e aí eu vou deixar a dica assim, elogie o tempo todo uma mulher que esteja do teu lado. Que seja a aparência, que seja alguma coisa que ela falou, que seja algo que ela entregou, faça esse elogio. Por quê? Porque esses elogios fazem com que a gente pare um pouquinho e fale assim, nossa, mas a pessoa conseguiu enxergar isso em mim, não só de forma visual, sabe? Só a aparência em si, mas aquilo que a pessoa entrega mesmo de coração. E aí, quando você começa a pensar assim, nossa, o que meu coração quer? O que eu entregar com o meu coração vai me fazer bem? Vai fazer bem às outras pessoas? Quando você começa a colocar isso, você começa a perceber que aquela verdade que foi construída ou pelos seus pais, ou que você trouxe de infância, alguma coisa assim, pode não ser a sua verdade. E tá tudo bem. O que a gente percebe nas histórias dos livros, do livro Elas e o Agro, e muitas das mulheres falam para mim, que eu ajudei elas enxergarem que muita coisa ao longo da vida que era muito pesado para elas, até que elas não gostavam de revisitar o passado, Sim. Elas foram lá e perceberam que aquilo era muito leve. Elas tiraram, nossa, isso não tem mais importância nenhuma na minha vida. E pronto, e elas deixam isso aí. Ressignificar, né? Ressignificar essa história. Então, quando a gente pensa isso, a gente começa a trazer algumas coisas assim que a pessoa chega, te julga ou fala alguma coisa e fala, isso é dele, Exato. Isso é dela, não é meu. E aí você consegue. Mas demora para a gente chegar nisso. Demora. Não é fácil. Eu falo assim, é uma construção diária. Eu falo, se de repente as minhas irmãs ouvem eu falando assim, falam, isso não é nada da Vanice, porque chega lá, é braba, né? Chego e fico braba com uma coisa. Na hora, estupincurte, de repente uma coisa que eu queria que fizesse. Controladora, gente, eu sou super controladora da minha vida e da vida dos outros. Não tem jeito, até de quem... Mas assim, tem algumas coisas que a gente precisa desconectar, Thaís. Por exemplo, Sim. Quem diz que aonde você nasceu, você precisa morrer? Isso era coisa dos nossos pais, que nasciam na cidade e morriam naquela mesma cidade. Sim. Então, você tem uma liberdade geográfica. Quem disse que aquela sua amiga de infância precisa ser amiga a vida toda? Então, essa adaptação, essa adequação, essa mudança. Quem disse que o primeiro emprego que você construiu, que você está, você precisa estar 50 anos e ir lá e aposentar naquele emprego? Né? Nessa época digital, a gente tem muitas essas mudanças. Sim. Então, isso traz um conceito de que você pode se testar e errar a todo momento. Mas faz isso rápido, sabe? Porque aí você consegue trazer mais contribuição e satisfação para aquilo que você está construindo. E aí a importância, né, de mulheres que sentem isso e que têm a coragem de ousar e de seguir o coração, que inspiram outras mulheres e que mostram que realmente é possível. Né? Através...
olha, veja, Vanice, nasceu no interior, mas já conheceu o mundo, já então, poxa, se ela faz, eu também posso fazer. Então, assim, você vai motivando e mostrando o que é possível, vai abrindo o caminho, vai abrindo a frente. E as pessoas enxergam isso que nós somos aqui, Thaís. Nossa, Thaís, linda, maravilhosa, né? Essa imagem de princesa, uma pessoa que está sempre de alto astral. Aí eu, nossa, a Vanice conseguiu profissionalmente estar no ambiente que ela realmente quer. Gente, nós não nascemos assim. Não, eu, por é exemplo, 100%, a né? minha infância, a gente só comia azeitona no Natal, né? Então é uma coisa assim que, nossa, minha mãe adora azeitona, porque era uma coisa, era muito difícil. A minha infância foi uma infância muito difícil. Mas isso tudo você vai realmente adequando dentro desse ambiente. Então, pensa assim, construa essa sua rotina, essa sua jornada dentro daquilo que você realmente quer. Às vezes uma sugestão, alguma coisa que você está falando aí, precisa de muita coragem. A coragem é uma decisão. A minha vontade está acima do que eu sou hoje, então eu vou fazer isso. E não precisa fazer, nossa senhora, mudei hoje, não gosto do branco, eu gosto do vermelho. E nenhuma mudança radical se sustenta. Acho que são pequenas mudanças que você consegue mantê-las por um determinado período para que você possa avançar. Exato. É aquele 1% por dia. Mas assim, permita-se. Permita-se crescer, permita-se. É doído olhar para as nossas sombras. Ninguém quer mexer em feridas, né? Mas é ali que está a nossa cura, é ali que está a nossa evolução, é ali que a gente começa a perceber, igual você disse. Eu gosto de fazer esse balanço do que é bom e do que é ruim. Do que é bom eu vou aprimorar, do que é ruim eu vou melhorar. Exatamente. Então, estar disposto a melhorar, a ser uma pessoa melhor todos os dias. E saber que aquilo ali, se você deixar... Pode fazer falta durante um tempo? Pode, mas eu não quero. Então você está controlando. Então você está controlando algo. Eu falo isso porque, assim, de vários, profissionalmente, vários contratos que eu tenho, às vezes, eu estou lá ainda, o contrato já finalizou e eu ainda estou lá naquele meio, naquela área, naquele ambiente, achando que... Aí eu falo, Vanice, mas por que você está lá ainda? Você já está até conquistando outras coisas. E isso fez uma mudança muito grande em eu trazer o livro Elas e o Agro, porque o livro, para mim, foi uma mudança de conceito mesmo, porque a minha área profissional sempre foi do turismo, 25 anos no turismo, e aí, só que as pessoas não sabiam de onde eu vinha. A Vanice caiu no caminhão de mudança e começou a trabalhar no turismo. Não. E aí eu queria trazer essa minha essência rural, a minha infância sempre em fazenda, né? A dificuldade dos meus pais em construir tudo isso. E aí simplesmente não é que eu só mudei, só enxerguei ou entreguei isso para mim, não. Eu construí todo, hoje já eu posso dizer assim que é um legado com outras mulheres, eu não fiz isso comigo. Então, ou seja, eu não percebi que se eu fizesse comigo, eu estaria fazendo com outras pessoas. Que bacana. Então, e não é uma coisa que é um produto comercial para falar assim, nossa, é uma coisa para ganhar dinheiro. Não foi. Mas me traz tanta satisfação pessoal. É o seu combustível. É o meu combustível. Eu falo assim... O Elas e o Agro. Eu tenho a minha tagline no trabalho é o sucesso da sua jornada, o sucesso do seu negócio é o combustível da minha jornada. Sensacional. Ou seja, tudo que eu consigo construir ou entregar de resultado em que isso eu percebo que contribui ou transforma uma pessoa ou um negócio, aquilo para mim me dá uma satisfação muito Até pessoal. Sua entrega é egoísta, porque quem satisfaz mais é você com a sua entrega do que o outro. Que eu acho que eu entreguei para o outro, quando eu percebo... Pelo contrário, é para você do que para o outro. E pronto, isso vai me construindo, né? Que legal. E aí você estava até apresentando também em relação ao meu perfil aí, em relação às viagens, né? Isso é um combustível e um consumo muito grande para mim também em relação às minhas viagens, né? A gente vende o que consome, né? E o que gosta. Normalmente é assim. Todo vendedor tem que ser apaixonado pelo produto. E aí essas viagens veio, obviamente, quando eu comecei a trabalhar com turismo, e aí vinham as viagens de negócio, né? As viagens do meu trabalho em si.
E aí eu tinha um tempo muito pequeno para eu ter as minhas viagens de lazer, né? Hoje as minhas viagens de lazer praticamente são com a minha família, quando eu estou com a minha família. E fora isso, eu pensava como combinar essas duas oportunidades, né? E existe um termo que é uma nomenclatura no turismo, que é a nomenclatura Bleasury, que é business mais leisure, que é negócios e lazer. E que muitas pessoas fazem isso no dia a dia. Isso é comum, muito comum na vida, é quase natural na vida de todas as pessoas, e elas não se percebem disso. Eu vou viajar a negócio, vou ficar 3, 4 dias numa cidade, e lá vou ficar só trabalhando, vou ficar dentro de um hotel, vou ficar dentro de uma empresa e vou só trabalhar. E aí sai de lá, nossa, vou almoçar na churrascaria, vou caminhar num parque, vou fazer um beach tennis. E a pessoa não se oportuniza a vivenciar esse momento. Então, todas as vezes que eu viajo a negócio, eu procuro os melhores restaurantes, aonde que tem um parque para eu conhecer. Eu vou ter à noite, nossa, eu vou naquele barzinho onde tenha um drink super recomendado. Naquele ambiente eu tenho o melhor restaurante de massa, melhor churrascaria. Eu vou fazer o beach tennis. Gente, eu já fiz aula de yoga em Cancún. Por quê? Porque eu fui para Cancún e eu falei, vou procurar uma aula de yoga. Aquilo era vivenciar. Então, assim, você fazer essa união e ou seja, você vai estar relaxando nesse ambiente de trabalho, né? E aí você trouxe isso para trazer essa oportunidade para outras pessoas, através da sua, vamos dizer, a sua dor, a sua experiência, a sua vivência, você ganhou essa sabedoria, obviamente, experimentando, e hoje você traz, forma grupo de mulheres. Como também? Na verdade, você está antecipando as coisas, hein, Thaís? Você está antecipando spoilers. 2026 aí. Mas o que poderia ser, né? Não, mas é um spoiler mesmo. Eu estou começando a construir um produto de levar mulheres para realmente vivenciar isso, que tenha uma relação de negócio, porque hoje muitas mulheres estão à frente dos negócios, estão nesse compartilhamento de resultado com a família, né? E levar mulheres para conhecer novos ambientes que complemente a informação, tecnologia, inovação, e que também elas possam relaxar, usufruir desses ambientes, né? De uma forma muito leve, construir relacionamentos, né? E que isso possa mostrar um pouquinho assim de dia a dia que você possa fazer dentro dessas viagens. Eu falo assim, eu tenho muitas pessoas que quando viajam comigo a negócios e tal, eu falo, o turismo de lazer, ele não traz o turismo de negócio. Você vai passear para relaxar, você não vai, mas o turismo de negócio, ele traz o turismo de lazer. Por quê? Porque quantas pessoas, a gente estava numa feira agora esses dias e tinha um pessoal de Minas Gerais, aqui em Cuiabá, e eu falei assim, então, explicando o que era o Bleasury, o cara ficou extasiado. Ele falou, verdade, eu estou aqui 3 dias da feira e domingo eu vou para o Manso. Eu falei, pronto. Você está fazendo uma viagem de Bleasury. Só que quando você vai nesse lugar, se delicie com a gastronomia, com outros encontros. As culturas. Esteja presente nessa cultura, a arte. Às vezes você tem um pouco de espiritualidade. Sim. Se conecte com essas outras áreas para que você preencha, sabe? Oportunize bem, né? Se preencha com essas oportunidades e você volte um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais leve para sua casa, né? Querendo ou não, ele voltará, com toda certeza. Mas que você perceba que isso faz a diferença, porque eu já percebi assim, você vai muito, e vocês podem olhar, você vai num restaurante, onde é um restaurante às vezes que vão muitas pessoas para fazer negócio, as pessoas estão ali, elas estão engolindo a comida, elas sabem, elas não estão se deliciando com aquela salada, com aquele bom prato, sabe? Elas estão muito mais preocupadas que eu estou na próxima etapa, no próximo passo do meu negócio, e eu não estou me deliciando com aquilo. Você quebra um pouquinho do ambiente, você fala assim, nossa, mas um dos melhores bifes que eu já comi. Chama o garçom, elogia o garçom, sai dali do restaurante, faça um elogio, coloque
um momento positivo do que você teve naquele ambiente. Tudo isso é uma construção sua, das pessoas que convivem com você, da comunidade, e que melhora o negócio de todo mundo, Sem né? dúvida. É o deixar o negócio mais leve e prazeroso, né? E esse prazer a gente traz para o dia a dia, para os negócios. Assim, o quanto que a gente pode deixar, entre aspas, as pessoas falam dicas, insights, sugestões, mas o quanto, às vezes eu olho e falo, nossa, isso é mais do mesmo. Ah, eu conto essa piadinha para todo mundo, mas às vezes essa piada vai fazer uma outra pessoa rir e sorrir da sua piada. Porque para ela é a primeira vez, porque né? ela pra é você, a primeira vez. Então, e eu falo muito esse termo, pleasure, e poucas pessoas sabem disso. Eu achei o máximo, já vou super aderir. E aí as pessoas falam, ah, mas é porque você viaja muito se você fala isso. Gente, eu saio aqui em Cuiabá. Eu vou em restaurante que eu nunca fui, eu chego lá, eu olho a decoração, eu olho a gastronomia, eu elogio o garçom, eu até pergunto o nome do garçom, o quanto essa pessoa volta para casa falando assim, nossa, teve alguém que me percebeu dentro do meu ambiente de trabalho. Me valorizou, né? Você pelo atendimento. criar a importância do ser humano que está ao seu redor. Exato. Eu vou te dar uma coisa que eu prezo muito, Thaís. Eu falo para algumas pessoas e aí as pessoas falam assim, eu faço essa pergunta, essa dinâmica muito rápida. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida agora? Quem é, Thaís? Acredito que eu. Ou não? Para mim, aí ela diz que eu não, já não tem. Ou não sei. Para mim, a pessoa mais importante nesse momento agora é você. Ai, que fofa. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa comigo, é você que vai me salvar. Não são outras pessoas. É o aqui e o agora, Muita gente fala, às vezes, ai, é meu filho, é meu marido, mas se acontecer algo nesse momento comigo, quem vai me salvar é você. Então, a gente nunca sabe. O quanto que a gente faz com que a vida das pessoas que estão ao nosso redor pode ser um pouquinho melhor a cada dia. Sem dúvida. E vamos encerrar essa entrevista maravilhosa. Eu, por mim, ficaria aqui mais uma tarde inteira tomando um cafezinho. Né, que foi uma conversa bem de bastidores, de tomar um cafezinho. Às vezes a gente vai conhecer a Thaís só atrás das câmeras, atrás de um bom jornal que ela entrega muitas notícias, muitas informações, muitos resultados. Às vezes vocês vão me conhecer só naquela rede social que de repente eu demonstro aquilo que não está no dia a dia. Então eu acho interessante esses papos assim que o Bom da Vida traz. Porque a gente conhece um pouquinho mais as pessoas e o quanto que a gente pode ajudar outras pessoas nesse sentido, né? Sem dúvida. Trazendo essas nossas vulnerabilidades, Exato. As nossas construções, né? Gente, não é fácil ser a Vanice Marques, viu? Não experimente. Eu não duvido. É muito isso. Então, vamos encerrar. Agora já fico sem graça. Mais um episódio do Bom da Vida, agradecendo a audiência, agradecendo essa super contribuição. E eu falo assim, olha, eu fui falar de mim e não me emocionei, porque eu falar de mim, da minha família, eu me emociono. Ou seja, a Thaís me deu uma força aqui, sobrenatural, que linda. Viu? É que é para ver assim, que uma mulher forte também tem sensibilidade, também tem vulnerabilidade, que está todos os dias em construção. E desejo que você continue, Vanice, com essa sua vitalidade maravilhosa, continue nos inspirando, Obrigada. Continue nos proporcionando momentos de pleasures fantásticos pelo mundo e agregando o seu conhecimento, né? Gratidão pela sua presença, gratidão por dividir a bancada comigo, não hoje, né? Hoje, gratidão pela sua participação aqui na entrevista. Obrigada, Thaís. E eu falo assim... encontre a sua verdade todos os dias. Encontre a sua verdade, porque será com ela que você vai entregar a sua verdade para as outras pessoas. Exato. A gente pode construir uma vida fake no Instagram, né? Mas quando a gente tá sozinho lá, quando é você e Deus, é essa verdade que sobressai. Exato. Então, como é de praxe da casa, Van, o que é o bom da vida para você? O bom da vida...
Aqui é muito bonitinho, porque o bom da vida é ser feliz, né? O bom da vida é ser eu mesma. O bom da vida é eu buscar ser um ser humano cada dia melhor. Muito lindo, muito obrigada. E até o próximo episódio aqui do Bom da Vida.